Olá, prezados alunos, eu sou a professora Elaine Moisés, sou professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Irei discutir com vocês o tema trauma em gestante, que faz parte do conteúdo programático do eixo de emergências do curso de medicina. Qual a relevância desse tema? Por que discutir trauma em gestante? Por que prestar atenção nesse tema na sala de emergência? Sabemos que 6 a 8% das gestantes experimentam trauma durante suas gravidezes. Isso dá uma estatística de em torno de 30 mil casos ano nos Estados Unidos, o que dá uma média de 6 acidentes para cada 1.000 nascidos vivos nos Estados Unidos. Sendo que 40 a 50% dos casos onde o trauma é severo irão culminar com perda fetal ou outras complicações obstétricas graves. Portanto, se trata realmente de um tema de relevância. O trauma em gestante é a principal causa não obstétrica de morte materna. E quais são as principais causas de traumas em gestantes? De acordo com Cheng e colaboradores em 2010, que avaliou 23 milhões de solicitações de seguros ocorridos em Taiwan de 1998 a 2009, ele observou dentre esse número de solicitações que 8.762 eram decorrentes de traumas leves em gestante e 6.076 de traumas severos em gestante. Avaliando esse número de traumas severos, o que Cheng nos mostrou? Que quase 50% dos casos, os traumas severos eram decorrentes de acidente de veículo motorizado. Mas chama atenção também um número significativo de traumas em decorrência de violência, levando a ou suicídio ou agressão. Portanto, são causas que a gente deve estar atento e buscar esse diagnóstico. Quais são os desafios do atendimento em gestantes durante o trauma? A presença de um ou mais fetos significa que existem 2 ou mais pacientes potencialmente em risco, ambos os quais requerem avaliação e manejo. Portanto, eu tenho que tratar mãe e feto. Qual que é o primeiro desafio? O primeiro desafio é você diagnosticar que se trata de uma gestante. Toda mulher em idade reprodutiva deve ter esse questionamento. Você deve considerar, será que ela é uma gestante? Portanto, é importante que durante o seu atendimento você pergunte à paciente se ela está grávida ou não. Avalie o tamanho uterino. Se possível, ausculte os batimentos cardiofetais. E no caso de dúvida, faça um teste de gravidez. Dentre esse desafio, dentre o manejo desse desafio, o primeiro passo é fazer o diagnóstico. E como eu falei, dos métodos é a gente avaliar o tamanho uterino. Para isso, é importante lembrarmos que até a 12ª semana, o útero está intrapélvico ainda. Você não vai conseguir palpá-lo pela via abdominal. Mas, em torno de 20 semanas, ele já atinge a cicatriz umbilical, em torno de 34 a 36 semanas, estará na margem costal, no rebordo costal. E a termo, a partir de 37 semanas, o polo cefálico do feto, quando insinuado, já vai se encontrar intrapélvico. O segundo desafio é você, depois que tem o diagnóstico que se trata de um caso de gestante traumatizada, a gente fazer o manejo adequado dessa gestante. E para isso é importante entendermos as adaptações gravídicas, as adaptações do organismo dessa mulher à gestação. As mudanças gravídicas podem influenciar a severidade do trauma, bem como a estratégia ideal para tratamento. Portanto, a compreensão das diferenças anatômicas e fisiológicas que existem nesse período vai facilitar a avaliação adequada e o tratamento da resposta materna e fetal ao trauma. Vamos falar primeiramente sobre as mudanças anatômicas. Quando a gestante ainda se encontra no primeiro trimestre de gestação, devemos lembrar que
o útero é intrapélvico. Ele só vai sair da pelve em torno de 12 semanas. Nessa fase, a parede uterina ainda é espessa e o feto está protegido de traumas diretos, já que ele tem a proteção da pelve óssea materna. Nessa fase, quando a paciente sofre um trauma, os maiores riscos são de abortamento e de aluminização. Mesmo que eu não tenha uma situação de sangramento exteriorizado, pequenos traumas que levem a sangramentos intrauterinos, retroplacentários, podem aluminizar essa mãe no caso de pacientes RH negativos. No segundo trimestre, agora o útero já está extrapélvico, já pode ser encontrado, avaliado a nível abdominal. E nessa fase eu tenho um grande volume de líquido amniótico, que por um lado serve como um mecanismo amortecedor, protetor desse feto. Os principais riscos nessa fase, decorrentes do trauma, é o descolamento prematuro de placenta, embolia amniótica, quando esse líquido ele é levado para a corrente sanguínea, e a aluminização, mais uma vez, em decorrência de sangramentos exteriorizados ou retroplacentários. No terceiro trimestre, a parede uterina agora torna-se fina. As vísceras abdominais maternas, elas são deslocadas. Ocorre compressão da veia cava inferior, dificultando o retorno venoso. E ocorre dilatação de plexo vascular pélvico. Nessa fase, agregam-se aos riscos do segundo trimestre também fraturas pélvicas com hemorragia materna importante e lesões fetais diretas e graves. Em relação às mudanças fisiológicas agora, observa-se que durante a gestação ocorre um aumento de várias funções, de vários elementos fisiológicos. Por exemplo, volume minuto vai estar aumentado. Frequência cardíaca da gestante é aumentada em 15% a 25% em relação à não gestante. A área cardíaca está aumentada, débito cardíaco aumenta em 40%. O mesmo ocorre com a volemia. Ocorre aumento de fatores de coagulação levando a um estado protrombótico. Ocorre aumento da taxa de filtração glomerular e do clírice de medicações, por exemplo. O tempo de esvaziamento gástrico, ele está aumentado. Existe uma lentificação de todo o trato gastrointestinal. E o fluxo sanguíneo uterino, ele é alto, em torno de 600 ml por minuto. Por outro lado, alguns fatores, algumas respostas fisiológicas estão diminuídas. Por exemplo, em decorrência da hiperventilação que ocorre no período gestacional, a pressão parcial de CO2 está diminuída. A capacidade residual funcional é diminuída. Como o clírice está aumentado, a creatinina ela tende a diminuir. Alterações cardiovasculares como a pressão arterial e a pressão venosa central estarão diminuídas na gestante quando comparada com a não gestante. Alguns fatores ativadores de plaminogênio estarão diminuídos. E lembre-se que a gestante, ela, devido ao aumento de volemia e aumento não proporcional de produção de células vermelhas, ela vai ter uma anemia fisiológica. Então, seu hematócrito tende a estar mais baixo do que de uma não gestante. Todos esses fatores em conjunto podem influenciar tanto no diagnóstico de alterações decorrentes do trauma, quanto também no manejo dessas alterações. Vamos ver, então, o impacto dessas mudanças gravídicas na avaliação da gestante que sofreu um trauma. O ABCD, ele vai seguir os mesmos passos de uma não gestante, mas a gente precisa ficar atento no que essas modificações gravídicas podem alterar, podem influenciar nas respostas que a gente está buscando nessa avaliação. Por exemplo, para a gente fazer uma avaliação adequada e diminuir o risco de complicações, a gente tem que levar em conta que, em relação às vias aéreas, existe um risco aumentado de aspiração de conteúdo gástrico. A gestante, independente do seu tempo de jejum, ela deve ser considerada como um estômago cheio. Em relação à ventilação dessa paciente, existe
uma dificuldade de intubação e de ventilação, tanto por alterações de vias aéreas, no sentido de ocorrer edema, engurgitamento, quanto da própria fisiologia pulmonar. Em relação à circulação dessa paciente, é importante a gente lembrar daquelas modificações gravíssimas que a gente já falou e que existe uma dificuldade de reconhecimento precoce da perda volêmica. Se essa paciente ela tem uma pressão arterial média mais baixa, uma pressão venosa central mais baixa, ela já tem um aumento da frequência cardíaca, fica difícil, às vezes, eu diferenciar o que é fisiológico do que é patológico, o que é decorrente de uma alteração do trauma. E o D, é importante a gente lembrar das alterações neurológicas e fazer diagnóstico diferencial, por exemplo, num caso de crise convulsiva ou coma, com eclâmpsia. Será que a paciente está convulsionando em decorrente de uma lesão neurológica, de uma hipóxia cerebral ou de uma eclâmpsia? E é importante fazer essa diferenciação porque o tratamento é diverso. Como avaliar e tratar 2 pacientes, então? 2 ou mais, se trata de uma gestação gemelar. Qualquer tratamento necessário para salvar a vida das mães ou tratar sua condição crítica deve ser realizado, mesmo que tal intervenção seja potencialmente prejudicial ao feto. Então, eu tenho que priorizar a mãe. O prognóstico fetal geralmente relaciona-se à estabilidade materna. Então, mesmo eu priorizando essa estabilidade materna, indiretamente eu estou melhorando as condições fetais. Portanto, como que nós vamos avaliar e tratar esses 2 pacientes, essa mãe e esse feto? Se vocês observarem, nós vamos percorrer o mesmo raciocínio, a mesma conduta, o mesmo protocolo de uma não gestante. O que nós vamos introduzir é a avaliação fetal dentro desse protocolo. Então, inicialmente vai ser realizada a avaliação primária e a estabilização materna e nesse momento, em conjunto, nós vamos introduzir a avaliação fetal. Passaremos para a avaliação materna secundária e vamos introduzir junto com o manejo definitivo da mãe, o manejo do feto. E aqui entra um ponto importante, é a avaliação precoce com o especialista, com o obstetra. É importante a presença do obstetra na sala de trauma, no atendimento, porque ele vai auxiliar no diagnóstico diferencial de alterações fisiológicas em relação a alterações consequentes do próprio trauma. E, além do manejo em geral, é importante que a gente lembre desse ponto aqui. A prescrição da imunoglobulina anti-D para as mães RH negativo. Como eu referi, a gente tem um risco de aloimunização dessas gestantes em decorrência de trauma, mesmo que eu não tenha sangramento exteriorizando. Toda gestante RH negativa deverá receber imunoglobulina anti-D. Preferencialmente, é importante a gente checar o cumbis e ver se ela já não é aluminizada. Mas na falta dessa informação, do acesso dessa informação, a gente irá prescrever imunoglobulina anti-D. Em relação à avaliação e manejo materno, durante a avaliação do ABCDE, é importante ressaltarmos que deverá seguir o mesmo protocolo de atendimento de não gestante, tá? Com a observação de alguns detalhes. Em relação a vias aéreas, vai ser idêntica, mas em relação à garantia de ventilação, é importante ressaltarmos que deve ser verificado o adequado posicionamento do dreno de tórax, já que existe modificação do posicionamento do diafragma, ocorre uma elevação do diafragma até 4 centímetros, ocorre uma mudança dos diâmetros torácico, antero, posterior e lateral, portanto, é importante que na hora da inserção desse dreno de tórax tenha-se a certeza de que está bem posicionado. E também deve-se atentar para o suporte adequado de oxigênio. Em relação ao C, a garantia de uma adequada circulação. Devemos proceder o deslocamento uterino e a infusão de volume.
assim evitando maiores repercussões fetais. E neste momento também observando respostas fetais às modificações que esse organismo materno está sofrendo em decorrência do trauma nesse momento. Em relação às alterações neurológicas, devemos fazer aquela diferenciação que já citamos. Essa paciente está tendo uma crise convulsiva ou está em coma em decorrência de uma eclâmpsia ou em decorrência de uma lesão neurológica. Convulsão e coma pode ser eclâmpsia. Então, paciente hipertensa que evolui para a crise convulsiva ou para coma, pense em eclâmpsia. E em relação à avaliação geral, à exposição e os exames complementares que devem ser feitos para essa gestante, deveremos seguir o mesmo protocolo para não gestante. Os exames de imagem que forem necessários para diagnosticar traumas devem ser realizados. Vamos falar um pouco melhor sobre cada um desses itens. Em relação à avaliação de circulação, como a gente citou, devemos fazer o deslocamento do útero. Por quê? O decúbito dorsal horizontal promove uma queda em até 30% do débito cardíaco. Durante o atendimento da gestante, é importante deslocarmos esse útero manualmente ou, se essa paciente demanda uma imobilização de coluna, devemos fazer isso na prancha, elevando a prancha em torno de 30 graus, desde que estejamos diante de uma gestante com idade gestacional acima das 20 semanas. Ainda em relação à parte de circulação, devemos lembrar que a estabilidade materna vai ser responsável pela estabilidade fetal. E devemos considerar que esse feto está comprometido nas situações de sangramento vaginal, de descolamento placentário, de rotura uterina, de trabalho de parto que passa a se desencadear após o trauma e de dor abdominal desproporcional. Nessas situações, devemos imaginar que esse feto não está bem. Como eu falei, a hemodinâmica materna vai ser responsável pelo bem-estar fetal. A oxigenação adequada do feto depende da oxigenação materna, do fluxo sanguíneo ultraplacentário e fetoplacentário, ou seja, da quantidade de sangue que chega a esse útero e da própria hemodinâmica fetal. Quando eu tenho alteração em um desses pontos, eu vou ter um déficit de oxigenação fetal. Consequentemente, eu vou ter comprometimento cardiovascular desse feto. E ele vai se manifestar, eu consigo detectar através de uma monitorização dos batimentos cardiofetais essas alterações. Inicialmente, sob um regime de hipóxia fetal inicial, o que vai acontecer? Vai acontecer a ativação de quimiorreceptores com um aumento da atividade de simpático e também vai ativar o sistema humoral, liberando vasoconstrictores. Portanto, a resposta que esse feto vai ter inicialmente é de taquicardia e aumento de variabilidade, além de vasoconstrição vascular periférica. Se essa hipóxia instalada, ela se agrava ou se ela permanece, ele passa para uma segunda etapa, onde esse simpático perde atividade e eu vou ter predomínio mais do parasimpático. Então, inicialmente, eu vou perder as acelerações transitórias, que são em decorrência da atividade simpática, e agora o parasimpático, que passa a ser ativado através de baroreceptores e também de depressão miocárdica direta pela hipóxia, passa a manifestar através de bradicardia, desaceleração e diminuição de variabilidade. E essas alterações a gente consegue detectar através do exame de monitorização fetal. Portanto, fechando esse raciocínio fisiológico, o que a gente tem? Que a queda da pressão sistólica materna, ou seja, a instabilidade hemodinâmica materna, leva a uma diminuição de fluxo uterino e diminuição de oxigenação fetal. É importante lembrarmos que o uso de vasoconstrictores para o manejo do choque pode piorar essa situação, já que faz vasoconstricção do leito placentário. Tá?
Então, nas gestantes, se possível, dar prioridade ao manejo através da infusão de volume, evitando-se drogas vasoativas. Esse é um exemplo de monitorização fetal, onde eu tenho um feto bem, mostrando variabilidade normal, linha de base dos seus batimentos cardiofetais normais, com acelerações transitórias. Essa situação já é uma situação em que eu tenho suspeita de hipóxia. E nessa situação, onde já até desencadeou um trabalho de parto, eu tenho alterações sugestivas de realmente de hipóxia fetal. E para isso, para a identificação dessas alterações, é importante que o obstetra esteja presente e possa fazer uma avaliação mais pormenorizada. E promova a estabilização materna, a monitorização fetal e as intervenções específicas para que se melhore esse estado de oxigenação fetal. O tempo de monitorização, o tempo que eu vou ficar observando se existem ou não alterações fetais, na verdade vai depender da presença ou ausência de contrações uterinas, de sangramento vaginal, de dor abdominal e do próprio ritmo cardíaco fetal. Lembrando-se que qualquer trauma abdominal que eu possa ter, um trauma uterino, essa gestante vai ter que ficar obrigatoriamente sob observação no mínimo por 6 horas. Em relação à avaliação de exames de imagem, é importante lembrarmos que os efeitos da exposição intraútero à radiação ionizante depende da idade gestacional e também da dose de radiação a que esse feto é exposto. Mas nas doses habituais que a gente expõe esses fetos durante a nossa avaliação, nós sabemos que essas doses são seguras e que a gente pode lançar mão desses exames com segurança. Quando os exames são requisitados, são necessários para o diagnóstico das injúrias decorrentes do trauma, a gente deve lembrar que os exames que utilizamos habitualmente, eles expõem essa gestação a uma dose que ainda é considerada segura para essa gestação, não teratogênica. É lógico que essas doses são cumulativas, portanto, não devemos solicitar exames desnecessários, mas aqueles que são prioritários para fazer o diagnóstico correto, eles devem ser realizados quando indicados. Portanto, essa gestante deve ser submetida a todos os exames habituais de avaliação de trauma, na mesma forma que a não gestante, evitando os exames desnecessários, indicando os exames com melhor sensibilidade e especificidade e ressaltamos que nós vamos introduzir a avaliação fetal, nós vamos introduzir o ultrassom obstétrico para o atendimento dessa gestante. Eu quero saber se tem uma suspeita de lesão desse útero, se tem uma suspeita de alteração desse feto, se tem alteração placentária. Então, o ultrassom obstétrico deve entrar no protocolo de avaliação clínica desse trauma. Em relação à decisão sobre o tratamento cirúrgico, também nessa situação nós devemos seguir os protocolos de atendimento para trauma da mesma forma que na não gestante. Mas devemos levar em consideração, além da estabilidade materno-fetal, a localização da lesão. Quando o trauma ocorreu no abdômen superior, a exploração cirúrgica geralmente é a melhor abordagem. Pois, como citamos anteriormente, ocorre o crescimento uterino progressivo durante a gestação e isso faz um deslocamento das vísceras cranialmente. Portanto, quando o trauma se localiza nesse abdômen superior, a probabilidade de ter lesão de alças, de lesão de vísceras, ela aumenta. E aí a avaliação cirúrgica pormenorizada é benéfica. Nas situações onde o trauma ele é localizado no abdômen inferior e a paciente mostra estabilidade hemodinâmica e o feto também, então ocorre estabilidade do binômio materno-fetal, uma abordagem mais conservadora pode ser aventada, ela é razoável. E através de ou observação clínica progressiva, ou laparoscopia, ou exploração do ferimento sem
o acesso da cavidade abdominal. E isso vai depender, a decisão final vai depender da evolução dessa paciente. Teremos situações no atendimento do trauma gestante em que será necessária a realização da ressuscitação cardiopulmonar, da RCP. É importante lembrarmos que a RCP ela é mais difícil de ser realizada numa gestante. Por quê? A compressão torácica externa é mais difícil, já que a conformidade torácica está alterada, que o diafragma e o coração estão deslocados cronalmente. Em decorrência disso, nós temos uma efetividade menor também da ressuscitação cardiopulmonar, em decorrência dessa dificuldade técnica, mas também associada ao fato de que o decúbito dorsal horizontal necessário para a realização da manobra, ele diminui o débito cardíaco em até 30%, ou seja, além de ser mais difícil a técnica, eu tenho uma performance menor, já que esse débito cardíaco está reduzido. Apesar disso, não há diretrizes que orientem uma mudança da técnica e do posicionamento das gestantes durante a RCP. E teremos situações em que, em decorrência do insucesso clínico de melhora da estabilidade materno-fetal em decorrência da RCP, né, como resultado da aplicação da manobra, teremos que pensar na cesárea perimorte. Por quê? Quando se procede à cesárea perimorte, o que a gente está promovendo? Nós estamos interrompendo aquele shunt uterino placentário. Lembra que eu falei sobre o volume minuto que eu tenho de fluxo sanguíneo uteroplacentário? A gente tem em torno de 600 ml por minuto ali no útero, em termos de fluxo, que eu posso estar jogando para circulação materna. Eu estou diminuindo a compressão da cava inferior, porque eu estou diminuindo a pressão desse útero sobre a cava inferior. Então, eu estou melhorando o retorno venoso. E também eu estou dando a oportunidade dessa criança ter uma condição melhor, considerando a viabilidade desse feto. Se ele estiver viabilidade extrauterina, a realização do nascimento pode proporcionar uma sobrevida melhor. A cesárea perimorte ela deve ser realizada até 4 minutos após o início do colapso cardíaco ou da RCP sem sucesso. A partir desse momento, se eu começar a prolongar em relação a esse tempo, aí, na verdade, eu já vou ter lesão desse feto, lesão neurológica principalmente, e eu posso ter sequela ou perda fetal, de acordo com o tempo de demora. E se em decorrência do trauma, essa paciente entrar em trabalho de parto, que via de parto que nós devemos escolher? Existe contraindicação para a via vaginal nas situações onde são observadas fraturas pélvicas instáveis ou lesões vertebrais instáveis. E deve-se avaliar cada caso, pormenorizar o caso e discutir o caso individualmente, nos casos de lesões uretrais ou vesicais e nos casos de lesões da medula espinhal, e decidir-se pela melhor via de parto. É importante falarmos em relação ao trauma, a prevenção desse trauma. Como citamos nessa aula, a principal causa que leva a um trauma severo é o acidente automobilístico. Portanto, o uso do cinto de segurança é fundamental. Então, devemos fazer a orientação da necessidade do uso para nossas gestantes e do uso correto. É importante orientarmos qual que é o uso adequado e inadequado. Colocar a faixa abdominal em cima do útero deve ser evitado, porque num trauma direto pode afetar mais facilmente, pode, na verdade, propiciar um trauma uterino. Portanto, devemos orientar que o adequado posicionamento é que a faixa abdominal esteja abaixo do útero e a faixa superior entre as mamas e
evitando sobrepor ao útero. Esse é o posicionamento correto do cinto de segurança. E avaliando-se se há diferença ou não da taxa de descolamento prematuro de placenta normalmente inserida em situações onde eu tenho o trauma automobilístico em carros que contêm airbag ou não contêm airbag, sabemos que não há diferença na taxa de descolamento de placenta. Deve-se orientar a paciente a usar o cinto e ela pode utilizar um carro com airbag. Portanto, lembre-se, no atendimento de uma gestante que sofreu um trauma, nós devemos avaliar as alterações anatômicas e fisiológicas, devemos lembrar dela e do impacto que elas têm em relação ao manejo desse atendimento ao trauma, que a avaliação e o tratamento devem ser estabelecidos tanto para a mãe quanto para o feto, que tratando a mãe, estabilizando a mãe, eu estou melhorando as condições fetais, e que é importante a orientação da nossa gestante em relação à profilaxia, ao uso correto do cinto de segurança. Obrigado, essa é a mensagem que a gente queria deixar para vocês. Um bom curso.